Fala pessoal, esse é um exercício sobre regra da cadeia. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar dz/dt, sendo z igual a raiz quadrada de 1 mais x vezes y, x igual a tangente de t, y igual a arctangente de t. Bom, algumas pessoas gostam de montar árvorezinha para encontrar a equação da regra da cadeia. Então, vou fazer aqui para ensinar vocês. Então, temos a variável z, que é o que queremos derivar. Ela depende da variável x e y. Então, eu venho aqui, coloco um tracinho para o x, um tracinho para o y. Aí eu vou ter o x depende da variável t. Então, venho aqui o x, põe a variável t. O y depende da variável t também. Então, eu venho aqui e coloco a variável t. Então, a derivada dz/dt vai ser, ou seja, para derivar z até chegar em t vai ser o z. Primeiramente, eu vou derivar ele parcialmente em relação a x. Por que parcial? Porque o z depende de duas variáveis. Então, eu tenho derivada parcial. E vou derivar o z parcialmente em relação a y. O que eu derivei de z em relação a x, vou derivar o x em relação a t. Aqui é dx dt. Por que dx dt? Porque o x depende de uma variável só, então é derivada total, não é parcial. E vou multiplicar o que eu derivei de z em relação a y por dy dt. Porque o y depende apenas de uma variável também. E vou somar a multiplicação dessas variáveis. Ou seja, então escrevendo aqui, ó, eu vou ter que dz dt é igual à soma dos dois caminhos. Então vai ser del z, del x vezes dx dt mais del z del y vezes dy dt. Então eu faço essas quatro derivadas e substitui aí nessa equação, eu vou achar a derivada dz dt aí usando a regra da cadeia. Então, vamos fazer aí por partes. Vou fazer primeiramente essa derivada. Então, eu vou fazer a derivada del z em relação a x. Isso vai ser igual. Então, aqui eu tenho que z é igual a raiz quadrada de 1 mais xy. Então, primeiramente, eu vou derivar a função raiz quadrada, que é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais xy, vezes a derivada que está dentro em relação a x. Derivada de 1, 0. Derivada de x, y em relação a x, sobra só o y. Tá? Ou seja, se eu quiser aqui já reescrever e deixar essa derivada em função de t, ou seja, substituir aqui o x e o y por esses termos, eu posso escrever y, ou seja, quem é o y? É o arctangente de t, que fica em cima, dividido pela raiz quadrada, 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais, quem é o x? O x é a tangente de t, vezes o y, que é o arctangente de t. Esse é o dz, del z, del x. Aí eu posso fazer del z, del y, del z, del y, que vai ser igual. Derivando em relação a y, também, deriva a raiz primeiro. Então, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro. 1 mais xy, vezes a derivada do que está dentro em relação a y. Derivada de 1 é 0. Derivada de xy em relação a y, sobra só o x. Substituindo também o x e o y. X
é a tangente de t. Então, substituímos por tangente de t dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais o x, que é a tangente de t, vezes o y, que é o arctangente de t. Agora vamos fazer a derivada total dx dt. Então vamos ter aí dx dt vai ser igual. Derivada da tangente de t é secante ao quadrado de t. E vamos fazer aí a derivada dy dt. Então vamos ter dy dt. A derivada do arctangente de t é dada por 1 dividido por 1 mais t quadrado. Então, substituindo essas 4 derivadas lá na nossa equação, vamos ter aí que dz dt será igual del z del x. Del z del x é dado pelo arctangente de t dividido por 2 vezes a raiz de 1 mais a tangente de t, arctangente de t. Isso daí vezes dx dt, que é secante ao quadrado de t. Aí, mais del z del y, que encontramos como sendo a tangente de t, dividido por 2 vezes a raiz de 1 mais a tangente de t, arctangente de t, vezes dy dt, que é 1 sobre 1 mais t quadrado. Bom, essa é a derivada. Agora podemos aí simplificar colocando os termos em evidência. Então, dz dt vai ser, quem que a gente pode pôr em evidência? O termo da raiz e o 2 que estão aí embaixo e aparecem nos dois termos. Então, podemos escrever 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 1 mais tangente de t, arctangente de t. Aí, abre um parênteses. Nesse primeiro termo, sobrou o quê? O arctangente de t vezes a secante ao quadrado de t. Nesse segundo termo, sobrou mais a tangente de t dividido por 1 mais t quadrado. Essa é a derivada dz dt. Bom, tem alguns autores alguns professores aí, que não substituem aqui, tá, o t e deixam mesmo em função de x e y, tá? Fica aí a critério do seu professor, a critério do autor, tá? Eu substituir, que eu não sei como que seu professor aí prefere, mas fica aí a seu critério substituir o x e o y pelo que foi dado ou não, tá? Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!